somos sem músico, né? Acha, né? Parece que a gente consegue relaxar e entrar num clima, né? Então, já que hoje a gente não teve a música para a gente relaxar e entrar nesse momento, eu peço que todos vocês relaxem, respirem fundo, se preparem para receber tudo que essa espiritualidade trouxe para vocês, né? Para nós conseguir estudarmos juntos. Então é preciso que a gente esteja tranquilos, vamos esquecer o que está lá fora, vamos esquecer o celular, vamos esquecer os problemas. E agora é o momento de vocês, né? A gente está vendo que agora está chegando bastante gente nova. Eu acho importante a gente conversar também sobre alguns procedimentos da casa, né? Que alguns não têm conhecimento, que chegaram agora. Então, como vocês sabem, é realizado essa parte da música, né? Da harmonização musical. Depois nós temos a palestra. Depois nós temos o passe. E a finalização do nosso trabalho é ali na frente, com o cheirador e com a água. Tá? O cheirador é uma finalização do passe. Então, é muito importante que vocês cheguem ali e não façam simplesmente o que vão fazer. Se concentrem, respirem, pedindo o que vocês precisam para a vida de vocês e soltem o que hoje está prejudicando vocês. O que hoje não cabe mais, né? Para vocês saírem bem, né? Então, batidinha 3 vezes o pé esquerdo e sai para o direito. São coisinhas que a gente deve fazer, que a gente deve preservar para que todo o trabalho seja concluído. Tá bom? Então, façam um cheirador bem feito no final. Tentem, enquanto estão esperando os passes, ficarem concentrados, porque o passe não é dado só lá dentro. O passe já começa no momento que vocês entram na casa. Então, vocês ficarem concentrados, vocês respeitarem. A gente sempre fala do respeito ao próximo, né? Do amar o irmão. Então, respeitem as pessoas que também estão perto de vocês, porque esse momento também, elas também estão em oração. E no momento que a gente pega e faz alguma coisa, acaba distraindo essas pessoas. Então, isso também é um exercício da caridade, né? Quando a gente pensa no próximo, na melhoria do próximo. Então, esses os recadinhos para nós fazer. Tá? Doações para o brechó. Doações para o brechó. Pessoal, nós vamos fazer o brechó, né? Vocês sabem que a casa é sustentada através dessas ações, né? Os aluguéis, tudo que a gente utiliza aqui na casa é sustentado através dessas ações que a gente faz, né? Então, muitas vezes vocês perguntam como é que vocês podem colaborar, e a maior colaboração que vocês podem nos dar é nos auxiliando nessas ações, trazendo as doações, né? Nos ajudando nesse momento, para que a gente também possa sempre disponibilizar esse trabalho da maneira que vem sendo feito para vocês. Então, a gente vai fazer esse brechó dia início de dezembro. Tá? A gente vai fazer o brechó, a gente vai fazer também, acho que uma rifa, né? Vamos fazer uma rifa. Então, a gente pede a colaboração de todos vocês, quem puder trazer doações, né? E que também no dia do brechó venham aí conversar, porque a gente se encontra já tão rápido na segunda. Venham aí conversar, tomar um mato conosco, né? Para a gente também ter esse contato com vocês, não só na segunda, porque a gente aqui, todo mundo se conhece, a gente chega aqui e todo mundo conversa e a gente sabe que vocês, a gente às vezes não consegue ter esse contato. Então, nessas ações também, vocês vindo, vocês trazendo os amigos, vocês também, além da gente ter esse contato maior com vocês também nos auxiliam. Tá bom? Então, hoje nós vamos conversar, vamos estudar, como dizem, né? Nós vamos estudar os nossos sonhos, né? O William já fez essa palestra há algum tempo, mas a gente conversa no atendimento fraterno, a gente tem essas conversas e a gente vê que às vezes a gente tem bastante dúvidas sobre os nossos sonhos, como a gente enxerga os nossos sonhos, o que os nossos sonhos impactam na nossa vida, né? Então,
Kardec ele nos trouxe o sonho como uma emancipação da alma. No Livro dos Espíritos ele veio nos explicar que o sono, né, é a emancipação da alma, porque somente o nosso corpo físico está repousando. A gente sabe que o nosso espírito não dorme, o nosso espírito ele não precisa dormir para poder estar bem no outro dia. Isso é necessário para o nosso corpo físico, né, para a gente poder se restabelecer as nossas energias, né, tanto físicas quanto morais, para a gente poder descansar. Então, no momento que a gente dorme, a gente se desliga, o espírito, né, o perispírito, ele fica conectado ao nosso corpo físico, como a gente já conversou com vocês por várias vezes, por um cordão, que a gente chama cordão de prata, né, que é um cordão fluídico. Esse cordão ele está sempre conectado, o nosso perispírito, ao corpo físico, através desse cordão, que só se rompe no momento em que a gente desencarna. Né? Então, a gente está dormindo, o nosso perispírito sai para estudar, para visitar as colônias, receber tratamento, receber instruções, receber conselhos. Né? E aí, a gente fica ligado por esse cordão. Segundo o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer com outros espíritos. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar, o que a gente está se afinizando durante o dia? Né? Quais as companhias que a gente está tendo durante o dia? Quais os pensamentos que a gente está tendo durante o dia? Porque as nossas companhias do dia, inevitavelmente, vão ser as nossas companhias da noite. Os nossos sonhos, né? As energias que a gente lida durante o dia, é o que a gente também vai refletir nos nossos sonhos, no nosso descanso. Então, é através desses sonhos que a gente tem contato com os entes queridos que já se foram, né? Os nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, pessoas que nos são próximas, que a gente tem afinidade, não só nessa existência como outras, e também através dos sonhos que a gente tem contato com os nossos desafetos, né? Com as nossas cobranças de outras existências, desta e de outras. Né? Então a gente também tem que lembrar, é necessário a gente entender que os sonhos nem sempre vão ser sonhos espirituais. Né? A gente não pode entender que todo sonho que a gente tiver é um sonho do nosso, de encontros, de vivências do nosso espírito. Kardec ele classifica o sonho em três tipos. Né? Nós temos os sonhos comuns, que são as continuações das nossas disposições físicas, né, do que a gente está passando. Por exemplo, eu vou dormir com fome, a gente geralmente sempre está dormindo com fome, né? Aí a gente já fica pensando, a gente já vai sonhar com comida. Né? Então é um exemplo assim para vocês entenderem essas questões, as disposições físicas que a gente tem, geralmente a gente também pode sonhar com elas. E não é um sonho espiritual. Né? Nós temos também os sonhos reflexivos, que são fragmentos de lembranças que a gente tem dessas e de outras existências. Né? São emoções, são imagens, são lembranças que vêm à tona quando a gente dorme, quando a gente está sonhando. Né? Esse sonho geralmente é um sonho confuso, que a gente não entende. É um sonho fragmentado, às vezes é um sonho preto e branco, mas são as manifestações do nosso inconsciente, são as nossas emoções, né? São os nossos medos, os nossos conflitos, as nossas afinidades que a gente está tendo, as nossas sombras, que eles acabam se manifestando através dos nossos sonhos. E também não é todos eles espirituais. Somos nós mesmos,
né? A gente não pode dizer que esse conflito que eu tenho é da espiritualidade. Não, é uma emoção minha que eu não estou trabalhando, é um conflito meu, é algum desajuste meu, que às vezes nem durante o dia, quando eu estou consciente, eu consigo trabalhar, às vezes nem identificar. Mas aí no momento em que você vai para esse estado de inconsciência, do sono, você começa a sonhar para demonstrar aquilo que você sente. E aí temos os sonhos espíritas, né? Que são as atividades reais do espírito durante o período do sono físico. Então, é uma lembrança que vem do mundo espiritual. Então, é essa a emancipação da alma que Kardec nos fala. É esse sonho espiritual. Né? E todo mundo dorme, todo o corpo precisa de descanso, mas o espírito, como foi dito, nunca dorme. Né? É só o nosso corpo físico que precisa disso. E quando a gente fala em sonhos, eu acredito que, tanto para mim, quando a gente começa a estudar isso, quanto para a maioria, a gente sempre vem a pensar sobre os encontros com os entes queridos que já se foram. Né? A gente, quando perde alguém próximo, a gente sempre, acho que uma das primeiras reações que nós temos, né, é de querer sonhar com aquela pessoa. Aí eu quero sonhar com ele para saber que está tudo bem. Eu quero que ele venha me dizer que está tudo bem. Né? E que a gente precisa entender que nem sempre é como essas coisas são boas para nós e nem para o espírito que a gente está desejando encontrar. Todos temos um tempo. Cada espírito tem um tempo de restabelecimento, tem um tempo de transição, né, que pode ser diferente. Às vezes tem espíritos que podem se manifestar no sonho em muito pouco tempo, e tem muitos que levam muito tempo para poder se manifestar junto da gente nos nossos sonhos. Isso não quer dizer que eles estejam mal, isso não quer dizer que a caminhada deles é diferente. Não. Às vezes nem nós estamos preparados para sonhar. A gente tem um sonho e aquele sonho nos desequilibra. E o que a gente vai trazer para a gente? Né? Vai trazer sentimento de angústia, sentimento de tristeza, e como a gente sempre fala, que a gente sente, o espírito também, no plano espiritual, está sentindo. Né? Então, como a gente diz, o telefone é de lá para cá. Né? A gente não pode exigir que um espírito que se encarne venha me encontrar, porque eu preciso saber que ele está bem. A gente tem que entender que tem que ser algo que vai ser bom para os dois, né? Que os dois vão estar preparados, mas que se isso não acontecer, não quer dizer que esse ente querido não esteja bem, né? Só não é o momento. Não é porque esse ente querido teve algum desgosto conosco, não é porque... Não é o momento que a gente tem, é a fé que a gente tem na espiritualidade. A gente tem que entender que tem coisas que fogem do nosso entendimento hoje, mas que a gente vai entender mais pra frente. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente sempre tem. Essa questão, quando a gente fala sempre nos sonhos, e eu digo por mim também. Né? No momento que a minha mãe se encarnou, o que eu queria era sonhar com ela. E demorou muito para sonhar com ela. E de repente, num momento especial da minha vida, ela veio no meu sonho. Depois de muitos anos. Né? E hoje eu vejo que foi melhor, porque eu não saberia, talvez, lidar com isso antes. Né? Então, entender que a espiritualidade sabe o que faz. E os espíritos, eles estão bem. Ninguém está desamparado. Né? Todos os espíritos que daqui vão para casa estão amparados, e nós também. Então, isso eu acho que é um ponto primordial dentro desse assunto, para a gente saber dos nossos sonhos. Então, na espiritualidade, tudo é feito para o nosso progresso. Né? A gente também pode usar os nossos sonhos para o nosso progresso.
É a maior oportunidade que a gente tem, é quando a gente sai, né, desse plano físico e tem um encontro com esses espíritos, que tem essas interações com esses espíritos durante o nosso sonho. Geralmente a gente é levado para escolas, né? A gente recebe conselhos, às vezes a gente vai dormir com uma questão, uma pergunta, que de uma forma, no outro dia a gente, mas quem sabe isso? Isso também não é questão que vem nos nossos sonhos, né? Através desses encontros com esses espíritos. Os nossos benfeitores estão sempre conosco, né? Os nossos guias estão sempre conosco. E muitas vezes a gente não se oportuniza durante o dia, durante a correria, né, do nosso dia a dia, de escutar. E muitas vezes isso não é oportunizado no sonho e nem é necessário que a gente lembre exatamente o que a gente sonha. A gente tem a intuição, às vezes a gente pensa uma coisa, diz, mas como é que eu não pensei nisso? Porque a gente consegue se acalmar e a gente consegue pensar com calma. E através desses conselhos também que vêm durante esses sonhos. Então, deixa eu achar aqui que eu voei. Então, você estava falando então dessa questão do progresso. A gente utilizar os nossos sonhos também para a questão do nosso progresso, do nosso melhoramento. Como eu disse, a gente às vezes vai para escolas, a gente vai aprender, a gente sai daqui para aprender. Tanto dos nossos trabalhos mediúnicos, sempre é dito, né, no final, quando é encerrado, que a gente encerra os trabalhos no mundo físico, né, mas a gente continua trabalhando, a gente vai para casa, vai dormir e vai continuar terminar o trabalho que a gente começou aqui no plano físico. Então, tudo uma continuidade. Às vezes a gente também sonha com pessoas, a gente conhece pessoas, mas eu conheço essa pessoa de algum lugar. Às vezes a gente até já sonhou com essa pessoa e depois a gente conhece. Né? São espíritos que nos são afins, são espíritos que a gente já conhece de outras vivências e que de repente aparecem para nós um pouco mais tarde, mas a gente já tem aquela impressão, porque a gente também já convivia através dessa experiência no plano espiritual. Eu vou trazendo os questionamentos que são mais frequentes pelos sonhos, tá? Também é algo muito perguntado sobre os presságios, né? As premonições que chamam, que a gente sonha e depois as coisas acontecem. Né? E isso é explicado porque cada pessoa, quando ela desenvolve essa capacidade dela poder entender os nossos sonhos, dela poder se abrir para receber o que tem da espiritualidade, né? A gente consegue ter esses sonhos com, digamos, mais uma lucidez, né? Conseguir uma coerência dentro desse sonho. E aí, isso muitas vezes é utilizado pelos espíritos benfeitores, né? Pelos nossos guias, para manifestar uma proteção, para manifestar um conselho. Por isso que às vezes a gente recebe, que a gente diz que a gente recebeu um aviso no sonho, né? Do que poderia acontecer para a gente se cuidar, um aviso do que poderia acontecer mais para frente. Então, isso também é encontro com os nossos benfeitores, com os espíritos que estão em nossa proteção, que estão ali nos auxiliando. Por outro lado, agora a gente tem que conversar também sobre os nossos pesadelos. Né? Porque a gente só não vive de sonho, não. A gente também tem os nossos pesadelos. E também são manifestações do nosso inconsciente e também manifestações espirituais. Né? Porque quando a gente dorme, a gente se afiniza com o que a gente realmente tem. Né? Se eu tenho bem, se eu vibro no bem, se eu me afinizo no bem, eu vou receber os espíritos bons, eu vou interagir nesses sonhos com os espíritos bons. Né? Mas do outro lado também acontece. A gente só está aqui, a máscara, né? Porque essa máscara no mundo espiritual não existe. Então, realmente, os nossos sentimentos, as nossas afinidades, as nossas sintonias vão se manifestar através desses encontros. Né? E aí, esses encontros, quando nos causam dor, quando nos causam angústia, quando nos causam medo, são os pesadelos. Os pesadelos também eles são classificados da mesma forma que os sonhos.
né? Não é todo pesadelo que é alguma coisa espiritual, um encontro espiritual ou alguma obsessão, alguma coisa. Da mesma maneira que a gente tem os sonhos, que tem os sonhos comuns, né? Tem, por exemplo, vamos usar o exemplo da comida, né? Que me passa bastante. Tu vem, come e vai dormir. Né? Parece que tu tem um pesadelo, que tu está pesado, né? Que tu tem uma azia, que tu não dorme bem. Isso é consequência das nossas exposições físicas também. Né? Da mesma forma, a gente tem os pesadelos reflexivos, que são as condições do nosso medo, que são condições dos nossos conflitos internos. Né? São situações que às vezes a gente faz de conta que não está enxergando, mas que nos nossos sonhos a gente tira essa questão da consciência e vai para o inconsciente. Né? E ali a gente vê realmente o que a gente está sentindo e o que a gente tem de conflito conosco e com as outras pessoas também. E também a gente sabe que esse pensamento reflexivo, ele é como se fosse nas palestras que eu assisti estudando, eles chamam do porão da individualidade, né? Que é tudo que está guardado. A gente vive situações dolorosas, a gente vive situações que nos assustam, que marcam a nossa trajetória. Né? E essas emoções às vezes são muito fortes e que elas podem, inclusive, ultrapassar a barreira da reencarnação. Então, no momento que a gente desliga o corpo físico, a gente às vezes consegue lembrar dessas situações também que nos fizeram tantos traumas, tantas dores, inclusive em vidas anteriores. Então, a gente não lembra, agora a gente acorda com aquela sensação de angústia, de medo, de dor. Diz, mas por que eu estou sentindo tudo isso? A gente pode não entender nesse momento, nessa caminhada, né? Mas a gente traz essas marcas também das situações de outras encarnações, porque a gente só desliga o corpo físico, né? A gente tem uma consciência, eles chamam de cérebro astral, né? Que é o nosso inconsciente, a gente vem marcado lá no fundo e que a gente não tem acesso quando a gente está acordado, mas quando a gente dorme, que a gente se desliga, a gente consegue acessar essas lembranças. E também a gente tem, né, como mesmo acontece com os sonhos, a gente tem esses pesadelos espíritas, que é uma experiência real, né, durante o sono. A gente também tem cria os nossos conflitos, não cria conflito só acordado. A gente também cria conflito. Né? A gente tem ligações que não são dessa existência e que elas conseguem ser acessadas através dos sonhos. Né? Como a gente tem afetos, a gente também tem desafetos, não só nessa existência, mas de muitas outras existências. A gente vem gerando situações, conflitos que acabam aparecendo em relações espirituais. E se a gente encontra um desafeto, não é uma situação muito boa. Vai ser um sonho. Então a gente cria esse pesadelo e a gente vive situações que quando a gente desperta, a gente lembra que a gente pensa que foi um pesadelo. Então, pessoal, uma coisa, depois da gente explicar o que acontece, eu acho que a gente tem que fazer as considerações para essa existência. Né? A gente conversou muito sobre situações que já aconteceram, em vidas passadas, em ligações espirituais, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que o que a gente experimenta durante o sono é um resumo, geralmente é um resumo do que a gente experimenta durante o dia. Se a gente cultiva bons pensamentos, se a gente tem bons sentimentos, se a gente vive num estado de confiança e de paz interior, a gente tem essa habilidade para não ter essas situações que geram esses pesadelos.
E o principal de tudo é a gente sempre estar equilibrado intimamente, né? A gente ter o nosso equilíbrio íntimo. A gente controlar os nossos pensamentos, a gente controlar os nossos sentimentos, né? A gente ter gratidão à vida, às pessoas, a tudo que nos é ofertado, né? Porque a gente fazendo isso, servindo a essa experiência divina, a ter o benefício de poder ajudar o próximo, a gente se protege de situações e, às vezes, até mesmo conflitos que a gente já está trazendo e que podem nos causar angústia, que podem nos causar esse sofrimento, esses pesadelos, eles são superados pelas nossas atitudes aqui nessa passagem. No momento que a gente se melhora, no momento que a gente faz a nossa reforma íntima, que a gente entende, tem coisas que não vão mais nos afetar da maneira com que nos afetavam anteriormente. A gente vai dormir e aqueles conflitos que antes davam lugar a inquietações, angústias, como a gente já está resolvendo isso intimamente, também eles não vão se manifestar da maneira que eles poderiam se a gente simplesmente virasse as costas e fingisse que aquilo não existia. Então é importante a gente fortalecer a nossa mente, né? A gente se manter ocupado de bons pensamentos durante o dia, fazer o bem para os outros, fazer o bem para nós mesmos, porque quanto mais luz a gente trouxer para a nossa vida, menos terá espaço à escuridão, né? Menos terá espaço para a gente se conectar com coisas não tão boas. Se a gente experimenta coisas boas ao longo do dia, a gente vai ter sonhos bons. E também, para finalizar, eu acho que é oportuno a gente dizer que a melhor ferramenta que a gente pode ter para dormir bem é uma oração. No momento que a gente deita, faz uma oração, a gente se conecta com a espiritualidade, né? A gente se conecta com as coisas boas, a gente abre o nosso campo para receber coisas boas. Então, no momento que você vai dormir, você está angustiado, você está triste por N motivos, porque ninguém vai todo dia dormir bem, ninguém vai todo dia para a cama para dormir bem, né? Porque a gente tem os nossos conflitos diários. Então, façam uma oração, elevem o pensamento, né? Se conectem com a espiritualidade, com seus benfeitores, que toda aquela energia que você poderia estar trazendo para dentro de você carregada, aquela energia de sombra, aquela energia de dor, de angústia, vai se transformar numa energia que vai possibilitar ajuda, vai possibilitar a chegada dos benfeitores, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda, dos nossos entes queridos também, porque eles também nos protegem, né? A gente sabe que eles também se conectam conosco. Então, no momento que você está vibrando bem, que você está vibrando no bem, está vibrando uma energia boa, tudo vai ser diferente. Não é fácil a gente desligar. Às vezes a gente diz que nada melhor que uma noite de sono, né, para o outro dia, para resolver as coisas, porque é oportunizada essa espiritualidade de se aproximar e de nos ajudar. Mas no momento que a gente está vibrando na raiva, vibrando na mágoa, vibrando no ódio, vibrando na angústia, é o que a gente vai buscar para nós, dentro, principalmente dos nossos sonhos. Não adianta dizer que eu estou bem, eu vou dormir bem. Lá dentro, a gente sabe como é que está. A espiritualidade sabe e a gente se conecta com isso. Tá bom? Então, fazer essa oração. Deita, se conecta. Aí, com certeza, você vai conseguir descansar melhor o corpo físico e vamos conseguir ter experiências melhores para o fortalecimento, para o aprimoramento moral e também oportunizar os encontros que a gente precisa ter dentro da espiritualidade. Tá bom, pessoal? Agora eu abro para perguntas. A gente vai fazer uma colaboração. Eu já chamei todos os universitários de ir lá. Pode perguntar. Vai perguntar. Por que tem sonho que parece que depois que tu acorda não consegue lembrar direito? Porque existem coisas que, assim,
o seu espírito está passando. Entendeu? Às vezes você não lembra porque o teu espírito precisava daquela experiência. Alguém tem aí? Pedro? Mas é isso mesmo. Não é necessário, não vai fazer diferença pro teu dia de você não lembrar. Então, a grande maioria dos nossos sonhos a gente não lembra no outro dia. Ou a gente esquece logo depois. Mas provavelmente nós sonhamos quase todas as noites. Mas como a Vanessa trouxe, os nossos sonhos eles são por diferentes ordens, né? Os restos diurnos que ela falou, que são todas as coisas que a gente vive, né? no nosso dia, as coisas que a gente fica, né? Que marca a nossa consciência. Tem os sonhos, a parte simbólica, né? Que tem situações que a gente sonha que são elementos que depois a gente precisa interpretar porque tem um significado. E isso tem a ver também com as experiências que a gente vive. Mas aí entra uma outra parte, que é uma parte mais escondida da nossa consciência. Por isso ela não vem exatamente a cena que a gente precisa resolver. Ela vem com outros elementos que é para a gente ir associando, tirando da nossa memória esquecida e trazendo para a atual, para a gente recordar, associar e aprender. Às vezes até o estímulo que a gente precisa espiritual pode vir através de um sonho. E aí não lembrar no outro dia é porque você conseguiu no sonho já concluir aquilo. Não ficou nada. Porém, às vezes, há sonhos que são alertas. E aí a espiritualidade, ela permite que a gente lembre, porque ela é um lembrete mesmo, para a gente tomar cuidado, para a gente lembrar de alguém, né? Então, às vezes a gente sonha com pessoas e depois a gente não sabe por que sonhou com aquela pessoa, mas às vezes o nosso espírito em intercâmbio, né, com outros espíritos na hora do sonho, captou ou se conectou com aquela pessoa, com a energia dela e percebeu que talvez ela precise de alguma coisa. Então, às vezes é o próprio recadinho do nosso sonho de lembrar daquela pessoa, fazer uma mentalização, fazer uma oração, vibrar por ela, né? Então é mais nesse sentido também. Vanessa, eu sonhei, eu vi a minha irmã baixada assim, seria uma criança, cair do chão e ela baixada. E daí vi a minha mãe, isso foi de final da noite. No outro dia eu fiquei sabendo que exatamente naquela noite aconteceu isso com meu cunhado. Nós somos adultos, né? A espiritualidade traz. Porque você tem essa conexão da divindade. Ele desmaiou, acho que aí ficou como assim, estava voltado. Mas, acho que quase uma semana no hospital, mas até em casa. São as nossas afinidades. Né? Exatamente. Quando a gente sonha com pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, às vezes nem um sonho, como o Pedro disse, é um sonho que é exatamente o que está acontecendo, mas é um sonho que vai te trazer aquela pessoa na tua memória e dizer, preciso falar. E aquela pessoa está precisando de um auxílio, está precisando de uma oração, né? Está precisando de uma ajuda. E às vezes não conversa, a gente também tem, às vezes no nosso dia a dia a gente não tem esse tempo, a gente se esquece, a gente está sempre envolto nessas coisas. E essa espiritualidade vem e te traz isso. Aquela pessoa está precisando. E às vezes é só sonhar com aquela pessoa. Às vezes você vai acordar e nem vai lembrar do que você sonhou com aquela pessoa, mas que você sonhou com aquela pessoa. Então, fazer uma oração, como Pedro diz, procurar aquela pessoa. Né? Então, tudo isso aí reforça cada vez mais que dessa importância, né, dos nossos sonhos durante essa nossa caminhada.
quando você tem um sono agitado, né? A gente sempre fala dos nossos trabalhos, né? Quando a gente trabalha na espiritualidade, a gente acorda cansado, né? É porque teve alguma ação pelo espírito que também não foi só um sonho, você também teve algum trabalho, você também teve algum sono agitado, não só sonho, pode ter sido um pesadelo, né? Que você não se recorda, mas aquilo não te tranquilizou, tu não acordou restaurado, não foi aquele sono restaurador. Isso acontece quando a gente tem esses conflitos, quando a gente tem essas situações, né, quando a gente trabalha na espiritualidade. Tudo isso não nos deixa aquele bem-estar, a gente ter um sono reparador, a gente dormir e acordar bem. Mas isso é também decorrência do que acontece na espiritualidade. Mais alguma coisa? Acho que nessa parte também do sono reparador é necessário que a gente cuide, né, da nossa estrutura física, o nosso próprio corpo. Então, o nosso estado psicológico, às vezes ele está tão mexido que a gente pode dormir, mas o sono não é um sono que nos descansa, porque nós estamos num estado emocional muito difícil, né, com conflitos, com tristeza ou perturbações. Também a parte, hoje é muito comum, né, a gente dormir com muitos aparelhos, muito conectado. Isso, eu sou uma dessas pessoas, estou sempre conectado, né? Então, para eu dormir, eu preciso derrubar o meu cérebro. E isso acontece muito tarde, né? E dependendo, então, por eu não ter um sono tranquilo, eu acordo acabado no outro dia, com dificuldade, né, durante o dia. Então, também são questões físicas do nosso corpo. Então, às vezes é necessário mais exercício físico, né? Às vezes é necessário desconectar. Eu sou um tipo de pessoa que estou sempre conectado mentalmente, né? Então estou sempre pensando muitas coisas na minha cabeça, é difícil esvaziar. E aí esse tipo de pessoa, né, que sou eu também, à noite, quando deita, parece que vem um turbilhão de pensamentos. E esse turbilhão de pensamentos às vezes pode nos levar até numa ansiedade. Então quantas e quantas vezes eu acordo 3, 4, 5 da manhã e nunca mais vem o sono. Então, tudo isso vai depender do quanto eu consigo resolver essas coisas. E às vezes, a própria ansiedade, né, que é uma coisa bastante comum aí, pós-pandêmico, durante a pandemia, a ansiedade, essas inseguranças que a gente tem, dificuldades, enfim, elas podem vir, né, num momento do sono, porque durante o dia a gente está tão envolvido com outras coisas e a gente não tem tempo para parar para pensar. Então, quando a gente vai se preparar para o sono, isso pode vir. E às vezes você dorme e aí acorda na metade da noite, ou sei lá, né, dali um pouco, e aí fica com o pensamento martelando uma coisa. E parece que aquilo se torna tão grande, é tão, meu Deus, aquilo é tão impactante. Só que quando você acorda no outro dia, é uma coisinha desse tamanho. Você nem precisaria resolver naquele dia. Mas né, não é algo para deixar assim. Então, a ansiedade é outro ponto que perturba imensamente o nosso sono, né? E, obviamente, nossos sonhos, nosso estado. É necessário a gente entrar num estado profundo de sono para ter esse reparador, né? E às vezes a gente não consegue. Mas isso tem tratamento, tem. Tá nessa também? Quando a gente dorme só com remédio, por causa das ansiedades que a gente tem, que a gente não consegue se desligar. Porque, como eu falei para ti, a questão, tem essa questão espiritual também, mas como a gente também definiu as classificações, os nossos sonhos não são só espirituais, né? A gente também tem que levar em consideração o nosso corpo físico, o que a gente está vivendo. E eu me encaixo na mesma situação lá do Pedro. E acredito que muitos dormem com o celular na mão, né? A última coisa que fazem é pegar o celular. E isso é muito dito nas palestras, que é dito que você tem que se desconectar.
porque o seu cérebro continua milhão. Então você não consegue dormir, né? Você não consegue relaxar, você não consegue se desconectar. E isso causa também a questão dos sonhos, que estão as suas disposições físicas também. O meu problema é que eu sempre falei até pro médico que o meu corpo dorme, mas a minha cabeça não. Eu converso a noite inteira comigo mesmo. Eu lembro de coisas de quando eu era criança. E daí conto, eu passo a noite inteira conversando comigo mesmo, mas meu corpo não dorme. Mas e aí, Daí o médico deu um remédio mais forte para. mas não deixa de ser a tua falta de desconectar o teu cérebro, né? Mas eu estou tentando fazer isso. Eu não ligo a televisão, eu não ligo. Eu leio, mas eu durmo um soninho e daí depois, só depois das 5 horas da manhã, eu consigo dormir de novo. Essa é a tua questão também do teu cérebro, de tu trabalhar isso para te ter esse desligamento. Você entender que aquilo ali é a hora de você dormir, né? Você conseguisse fazer esse trabalho, como foi tipo uma reforma íntima, entender o que está acontecendo com você, para que isso não te prejudique no teu sono. Por isso que tantas vezes a gente tem que tomar um remédio para a gente poder tirar essa chave para desconectar. Porque a gente deita e a gente começa a pensar. É a hora que a gente deita e começa. Não, a gente, como o Pedro desacorda na madrugada, uma coisinha assim, eu quantas vezes acordei 3, 4 da manhã e fui olhar a movimentação da pessoa no meu trabalho. Que eu poderia ter feito tranquilamente no outro dia de manhã, que não iria mudar nada se eu fizesse de manhã no outro dia. Então é tua mente, é o teu trabalho. Às vezes o controle, né, Vanessa? É o controle, né? É o teu trabalho, a tua reforma. A gente é tão controlador que, dependendo, quando a gente está com dificuldades, alguns problemas, a gente quer também, isso não é que seja tão consciente isso, mas repercute no sono, porque a gente não quer desligar, né? Às vezes tem pessoas que passam por situações, vamos dar um exemplo assim, medo de morrer, né? Então, às vezes acontece alguma situação e a pessoa fica com um receio, alguma coisa assim, né? Às vezes até um próprio procedimento cirúrgico, na questão de uma cirurgia, uma anestesia. Até há pouco estava falando, né, um atendimento fraterno ali sobre essa questão do controle. Então, às vezes a gente tem uma chavezinha que alguma coisa emocionalmente nos desperta, liga aquela chave e a gente não quer perder o controle, né? Então isso repercute na qualidade do sono também, porque parece que se você se entregar, desligar a tua mente, tu não sabe o que vai acontecer no outro dia, tu não sabe se você vai voltar na tua consciência. Então são paranoias que a gente, né, entra por algumas dificuldades, por situações, por conflitos, por problemas emocionais, né? E aí a gente entra nessas neuras que a gente fala, né? Mais alguma colocação, pessoal? Então vamos fazer o nosso momento. Vamos cruzar as pernas. Vamos colocar a palma das mãos para cima. Vamos acalmar o nosso pensamento.